Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, né? Passeios pela memória com o Sérgio Reze. Qual que é o assunto de hoje, Sérgio? O primeiro, como é que foi de semana? Foi tudo bem? Olha, eu não posso me queixar, graças a Deus eu tenho uma vida tranquila em todos os aspectos, né? Familiar especialmente, enfim. Eu saí de casa agora, há pouco, para vir aqui, e as minhas netas chegaram lá, 4 netas, as filhas do Luiz, a filha do Luiz e as filhas da Bárbara, e mais a filha, que não é minha neta, é filha daquele médico, eu já vou lembrar já o nome dele, que mora no condomínio junto com todos eles lá. A amizade das crianças. Vão lá, vão brincar, vão nadar, vão... Então, isso é uma delícia na vida da gente, isso. Entende? No tempo em que eu era rapaz, isso eu já comentei aqui, você não tinha piscina em casa, era outro tipo de vida. As casas eram, vamos dizer, para a gente morar, tá? Você queria nadar, ou você ia no Quinzinho de Barros, ou você ia no Scarpa, que não era Scarpa, era Trujillo. Olha, isso eu não sabia. Sabe por que era Trujillo? Por que o bairro chama Trujillo? Porque da família, né? É. A família Scarpa não é de Sorocaba. Ela tem Scarpa, não, tem Scarpa em Sorocaba. Mas os Trujillo, eles tinham toda aquela área que é o bairro Trujillo, tinha pedreira, era uma pedreira lá, explodia dinamite e tudo, antes de ter casa, antes que a avenida que vai para o aeroporto não tinha nome, era o Caminho Fundo. Olha, essa eu também não sabia. Vamos lá no Caminho Fundo. Aí a gente subia e ia lá para o aeroporto, não, para o campo de aviação. Campo de aviação. Entendeu? Aeroporto é coisa chique. Era campo de aviação de terra. De terra. Não tinha asfalto, não tinha nada. Asfalto virou. Em 83, quando eu era presidente do Aeroclube, aí o Flávio Chaves era prefeito, ele asfaltou a pista do Aeroclube. Tá? Que hoje está uma puta briga lá. Era a pista do Aeroclube. Hoje está uma puta briga porque deixaram entrar lá umas empresas de aviação que tomaram tudo, não querem deixar o Aeroclube, não querem isso, não querem aquilo. Isso aí é reflexo do Brasil. É reflexo do que é o Brasil. Quer dizer, o Aeroclube do Sorocaba, uma entidade que graciosamente, isso foi fundado em 1940, por ali, formou tantos pilotos, vamos dizer os mais recentes, Celestino Tedesco, Bruno Ferro. Você conheceu o Bruno Ferro? Só de nome. Morreu há 60 anos, não tinha nascido. Ele era pai da Eni Ferro, que foi uma grande jogadora de basquete aqui em Sorocaba. Entende? De maço. E eles tinham... Antes eles tinham loja de motocicleta e coisa na Rua Barão de Rio Branco. Depois vieram aonde hoje é a Avenida Afonso Vergueiro, que abriram. Afonso Vergueiro é antiga, existia, porque tinha o clube, né, o Clube Trujillo, que virou Scarpa depois. E sabe por que virou Scarpa? Porque onde é a Faculdade de Filosofia de Sorocaba, morava a dona Joaquina de Cunto Scarpa, que era a família de Cunto de Sorocaba. A família Scarpa veio de fora, depois de Rio Claro, tanto negócio de cerveja a caracu, entende? E eles compraram indústrias, montaram aqui indústrias têxteis ali, na Rua Francisco Scarpa. Que deu o nome. Toda aquela fábrica que hoje é shopping, é tudo de tijolinho, tudo foi a família Scarpa que construiu. E, enfim, tem a Praça Nicolau Scarpa. Então, tem a família Scarpa, que é essa família grande que se formou, a fortuna, tudo, e tem os Scarpa que são aqui de Sorocaba.
foram colegas meus de ginásio, Gilson Scarpa, Gerson Scarpa, entende? Então tem a família Madureira. Uma das Madureiras era casada com um Scarpa. Daí onde tem os filhos dela com o sobrenome Madureira Scarpa, entende? Isso é dos tempos antigos. Hoje, essas famílias, você não vê mais os nomes, você não vê mais as pessoas. Hoje mudou. Eu já comentei, outro dia eu fui até a praça. Eu passo sempre na praça, é óbvio, eu gosto de ir lá na catedral, ir lá, entrar, rezar um pouco, tudo. Ninguém vai mais no Sorocaba Clube e ninguém vai mais no Clube União Recreativa. O Recreativo está fechado. E nem no Círculo Italiano. O Círculo também fechou. O pessoal vai onde? No Campolim. Eles gostam de ir lá. Mudou. E isso se não contar o que se transformou, né, que é uma outra cidade que não tem identidade nenhuma com esse lado de cá, que é a Zona Norte, né? É uma identidade própria, particular, Então, muito imigrante do Paraná, do Nordeste. Não, mas a Zona Norte, por causa do Aeroclube, o tal do campo de aviação, que era o limite da tem cidade. uma lá, rua chamada Frederico Schleifer. Esses são alemães, vieram. Ali era também. Por que tinha? Aonde era a fronteira desse bairro é onde morava o dono da estamparia. Tinha a chácara. É onde o A chácara onde tem o shopping, tá ali em cima. O terreno permanece o meu, eu fui tantas vezes lá. Ali era o limite. Ali o seu Severino Pereira da Silva, que era pernambucano, veio para o Rio, montou indústria de tecido lá no Rio de Janeiro, montou indústria de cimento Barroso, e comprou dos antigos de Sorocaba, né? A Fábrica Fonseca, Rua Manuel José da Fonseca. A fábrica chamava Fábrica Fonseca. Saía do Mercado Municipal e descia até a Praça da Bandeira. Que também você chegava na Praça da Bandeira, depois que se atravessava o pontilhão para lá, era o caminho ao fundo. Não tinha mais nada. Ia para o cemitério. E a fábrica que o Severino comprou era um dos... Não, você tinha a chamada Fonseca, você tinha a Santo Antônio. Que quem fundaram essas fábricas todas foram os Kenworth, os ingleses. Entende? Em função da guerra. Por que tem a Praça Frank Kenworth? Ali, atrás do Cine... Como é que chamava? Cine Líder. Não tem mais. Não tem mais. Virou igreja. Não tem mais. Os ingleses vieram para o Brasil, em particular para Sorocaba, por causa da guerra nos Estados Unidos, que teve a crise do algodão, né? E aqui é onde se plantava algodão. Plantava algodão. Então, onde tinha a plantação de algodão aqui, Sérgio? Aqui, Jundiaí. E daqui até lá? Salto, Jundiaí, Itu, toda essa Indaiatuba, e você ia adiantando, ia Marília, aqui no Sul, Ourinhos. Tudo tem algodão. A indústria de algodão, a agricultura do algodão foi um grande sustentáculo da economia brasileira. E o algodão também lá no Nordeste. Sim. Quantas e quantas fábricas, né? Esse Severino Pereira da Silva montou fábrica lá. Utilizando-se das plantações de algodão, ele era de lá, tudo. Então, esse era o que a gente fala. Nós estávamos falando, né, de você ir na nossa praça. Que judiação. Outra... Não tem mais nada. Olha, uma coisa muito interessante. Você tem o Sorocaba Clube. Ao lado do Sorocaba Clube, você olha de frente, tem uma parede. É uma parede de uma casa. Só parede. Era um palacete. Era um palacete que morava o seu Totó Amaral e a sua esposa ali.
derrubar aquilo. Eles morreram há muitos anos. Eu não sei se são os herdeiros ou quem foi, deixou a frente. Porque a lei não permite Não, derrubar. deixou a frente e ali tem. Tudo entra por trás. Eu vou contar uma história para você. O meu pai não quis comprar onde hoje é o Sorocaba Clube. O que era antes lá? Era bar, não é bar, era loja, era coisa, entende? Já era desse jeito? E era um terreno. Não era desse jeito. Não era. Não, tem fotos. Lá no Sorocaba Clube tem as fotos do tempo que era. Porque ali tinha, olha, você subia, tinha Esporte Clube São Bento, a sede, que era aquela casinha lá. Tinha o restaurante Xerépel, da família Xerépel. Que era o... Não, mas coisa antiga. Você subia, tinha uma farmácia. Eu estou para lembrar o nome deles. Família também muito conhecida, porque o pessoal morava ou na Rua 15, ou na Rua São Bento, ou na Rua Doutor Braguinha. Os Cossermelli moravam na Barão do Rio Branco, tinha a loja de calçados La Torre. La Torre. Esse durou até mais tempo. A papelaria Gutierrez, olha só, Gutierrez. Papelaria Gutierrez. Livraria e Papelaria Gutierrez, da família Gutierrez. Entende? Os Pérez tempo. Nava. Não, a loja de calçado tinha uma na Rua Direita, não era Doutor Braguinha. Era a Rua Direita. Uma loja ali e a outra que ficava aonde... Na Monsenhor. Ao lado que era a loja de calçado, era uma casa que um engenheiro, a família Sorocabana, já vou lembrar já o nome dele, antiga, dos antigos, a casa está lá até hoje. Olha só. E à direita, a padaria, não é Real, Padaria Royal, que era do irmão do doutor José Estilitano, era o Chico Estilitano. Olha. Que ele foi casado, teve a filha, eu já vou lembrar já o nome da mulher dele, que ela ficou dona ali tudo. A filha do Chico Estilitano era dona... A mãe dela era Iris Estilitano e ela era Isa Estilitano. E casou-se o doutor Mário Inglês de Souza. Que dá origem lá ao condomínio lá. E não, eles moravam a dona Iris, a mãe, na rua... ai, meu Deus do céu. Do Grupo Padilha. Nogueira. Não. Miranda Azevedo. Não, Miranda Azevedo é que desce lá para baixo. Não, essa que sai da... sai da Moreira César, é Cesário Mota. Cesário Mota. Entende? A dona Iris morava. A casa está lá até hoje. Depois virou Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Está lá até hoje. E a dona Iris que tem a Vila dos Ingleses. Aí a Vila dos Ingleses. Que é o bairro, porque condomínio famoso aqui. O doutor Mário Inglês de Souza. Isso. Por isso se chamava Vila dos Ingleses. Depois eles fizeram o loteamento. Lá, quantas vezes eu não fui dançar na casa do doutor Mário Inglês de Souza, que eles faziam. A filha do Mário Inglês de Souza, que hoje parece que mora nos Estados Unidos, entende? E ela foi casada com de outra família também, que eles eram do cartório, na Rua Miranda Azevedo, que você falou. Entende? Já vou lembrar os nomes já. E era um inglês com Z no final, né? Aí você tem a Vila dos Ingleses da família, e muita gente confunde porque você tem lá perto da prefeitura... Mas isso olha, toda essa história, essas famílias, esses nomes, tem os herdeiros. Sim. Tem aqui. Mas os herdeiros também não, sabe, não... enfim. Tocaram a vida dele. Então, a família Archila. Dona Carmen Galán Archila, né, espanhola, né, morava, tinha Rua Padre Luiz, tinha uma casa na esquina que era
naquela época a gente fala de um turco, no libanês, do libanês. Nós éramos todos turcos. Todos turcos. E sabe por que era turco? Porque a O gente Império Otomano. viajou com o passaporte turco para cá. Bom, só para falar, ao lado dessa casa de esquina, era o pai da Lúcia Costa, moça famosa de Sorocaba, do tempo da minha tia, frequentavam tudo a casa dos meus avós lá. Sorocaba era uma cidade assim. E ao lado tem um palacete onde morava Dona Carmen Galã Archila. Por que era ali? Porque o marido dela tinha em frente o mercado municipal, até hoje tem o prédio lá, um baita prédio onde ele trabalhava com secos e molhados. Olha só. Não existe mais. Hoje é, como é que é? Supermercado. Hoje é shopping. Hoje é tudo embalado. Shopping. Antigamente era secos e molhados. Você sabe que não tinha embalagem nessa época, né? Não. Embalagem? Nada. Você ia lá, comprava. Tinha uma... Meio que você pegava com a mão assim, era uma coisa de lata, né? Se enfiava, dava 1 quilo certo quase aquilo ali. Entende? E hoje essa questão ambiental... Você sabe uma das coisas que eu mais adorava? A gente comprava na padaria a prazo. É verdade. Caderneta. Que se não quisesse pagar, não tinha documento para eles cobrarem. Mas olha como era o mundo. Era outro mundo. Sorocaba, né? Então, se ia lá, então a gente chegava, às vezes eu pedia para marcar na caderneta. Eu pegava um doce. Tinha um doce que era uma delícia, chamava bomba. Você comeu bomba? Comi. O bomba era um doce de folhado. Não era folhado, mas era... E o recheio era um creme que era uma delícia. Você mordia, entupia o nariz. Qual padaria que você ia? Era essa. Outra padaria, padaria era uma coisa importante. Na rua Barão do Rio Branco, tinha os Perrella. Delcício era Macarrão, em frente. Eles eram primos. E os Perrella tinham a padaria moderna. E na praça, em plena praça, tinha a padaria do seu Zico Varejão. Olha, essa eu nunca ouvi falar. Nem sabia que tinha a padaria na praça. O Zico Varejão, o sobrenome era Almeida. Pai do Zé Carlos de Almeida, pai do Rubens Cabeção. Avô da vereadora. Como é que chama a vereadora Cíntia de Almeida? Cíntia de Almeida. O avô dela. Olha. Era o Zico Varejão. Qualquer dia, se você encontrar... A Cíntia Cíntia, eu sou Zico Varejão, hein? O que era? O Zé Carlos de Almeida, que era tio dela, era irmão do pai dela, o pai dela era o Rubens Cabeção. Hoje o nome é feio, mas naquele tempo era porque ele era cabeça grande. O Walter de Almeida, irmão dele também. O Walter não foi vereador, o Rubens foi. Então, você conhecia o nome de todo mundo, La Torre, Cossermelli, em frente, na esquina da Mailasque com a Penha, que tem uma casa, hoje não tem mais, morava a família Calil, uma casa suntuosa. Do lado de lá era a delegacia de polícia. E ao lado da delegacia de polícia morava a família Mascarenhas. Você ouviu falar no doutor Pitico? Pitico. Dá nome até ouviu falar no dono dos cartórios de Sorocaba, tinha lá no fórum. Entende? Então era... Você hoje olha para o lado e não vê nada disso, né? Porque é óbvio. A gente tem na Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, a Câmara de Vereadores ficava em cima do prédio do seu José Miguel. Era no último andar. E ela representava essa sociedade, né? Lógico. Mas representava. Quem eram os vereadores? Eu já falei aqui. Dr. Humberto Reale Xerep. E tinha um que se chamava Leonardo Romão. Mas o nome dele não era Leonardo Romão.
Era Oronário Domingos dos Santos. Aí ele mudou o nome. Leonardo Romão. Era família, vamos dizer, que tinha posses, tudo, os irmãos dele, tudo. Morava ali pela rua 13 de Maio. Olha só. Hoje a gente tem na Câmara... O antigo dono do Cruzeiro do Sul, seu Hélio Freitas, não, o pai do Hélio Freitas, o Orlando da Silva Freitas, morava onde? No Largo São Bento. Não tem, ainda tem a casa lá, é uma casa alta, eles moravam ali. O pai do Hélio Freitas, do Aprígio, do Orlandinho. E hoje o que a gente tem de representante são basicamente, né, as pessoas de uma nova geração, né? Você não tem... Olha, começa que vereador não tinha salário, essas coisas. Salário. Trabalhava pela cidade, não ganhava nada. Isso foi um modo de, vamos dizer, profissionalizar que o Brasil quis fazer, né? E como tudo tem dois lados, né? Eu prefiro não entrar nesse por maior, entende? Porque a gente vai entrar por um caminho aí que vai falar muita coisa. Não tem, mas a ideia nossa é lembrar. Lembrar. Mas era uma outra vida, era uma outra coisa. Eu já comentei, olha só, Dr. Humberto Reale, era médico. O consultório dele ficava onde hoje é Edifício Sofia Cheda. Ali era a Drogazil, embaixo. E em cima era o consultório do Dr. Humberto Reale, que depois virou Rádio Vanguarda, Salomão Pavilov, Scotto Vei Neto. Sabia que o Dr. Humberto Reale, você ia lá, e consultava e tudo, você não pagava. Olha. E depois ele ia acertar. Depois. Abrão, eu atendi lá o seu filho, atendi a sua mulher, atendi o seu... Era assim. E ele virou médico do São Bento? Por que o estádio... Ele era um dos fundadores do São Bento, Pascoal Chiardi. Seu Pascoal Chiardi, casa de móveis ali na Rua da Penha, que ficava bem para baixo da Drogazil um pouco. A gente fala Drogazil porque aquele foi o primeiro prédio de Sorocaba. Entende? Então, para baixo um pouco, para baixo do prédio morava a família que era dona da Loja do Sol. Eu já vou lembrar já o nome. Mas quem é que morava nessa casa? Que era o professor Joãozinho Mentoni. Ele era professor de música, foi meu professor de música e canto orfeônico no ginásio do Estado. Ensinava música e canto, os alunos tinham que cantar, cantava os hinos da independência nacional. Olha como a escola era naquele tempo. Era outra história, né? Eu nem sei. O Humberto Reale foi o doutor Humberto Reale, ele era médico, entende? Ele não teve filhos, e a esposa dele, dona Ana Reale, era uma pessoa muito caridosa, e fazia parte da sua... Ele, Pascoal Chiardi e uma turma fundaram o São Bento, porque existia o Esporte Clube Sorocabano, que ficava no fim da Rua da Penha. E a rivalidade era dessas de quase se matarem. Olha só. Entendeu? Nunca ouvi falar do Esporte Clube Sorocabano. Se você é que não tem a turma que foi desse tempo, não está mais aí. Se tiver um xerépel que ainda tem, o Fred, tudo, Lúcio, tudo. Né? Tá ruim. Lúcido, eles vão lembrar. Então, o esporte, o São Bento, deve ter isso tudo registrado. Deve ter, claro. Deve ter registrado. O Luiz Ramírez é uma pessoa que conhece essa história. Certeza. O Luiz foi presidente do São Bento. Nossa, então, ele conhece a história. E era aquela casinha que ficava ao lado... tá lá ainda. Não, ao lado do... o Xerépel, que era um bar. Não, tinha... Depois virou ali é um prédio, tem uma farmácia. É o Xerépel e o bar esportivo.
Por que chamava bar esportivo? Porque era ao lado do São Bento. Olha. E ao lado do bar esportivo tinha uma farmácia. Família antiga de Sorocaba também, eu acho que era Badini. Porque os Badini eram família bem diversificada aqui. E depois a livraria... não é Gutierrez ali. Gutierrez era A Gutierrez é no Boulevard, lá na Brasília. Mas era uma livraria antiga. Eu não sei se era Rafa, né? Não. A gente Era aqui em cima. acabo lembrando. Não, era Grudado ali. grudado. Você nem é na Sorocaba daquele tempo. Entende? Se você olhasse de frente, tinha a esquina, o predinho está lá, tem 200 anos aquele prédio. Hoje é um bar. Antigamente, em cima era escritório de despachante, escritório de advogado, despachante, e embaixo era onde atendiam o público. Ao lado dele, tinha o prédio do Banco Comercial do Estado de São Paulo. O pai do Osorinho morou ali, Osório Leme. Osório Leme Filho. O pai dele era o Osório Leme, foi gerente. Romeu, né? Não. O Osório não era o Romeu. Não era Romeu. Era Osório Leme. O filho se chamava Osório Leme Filho. Foi do meu tempo. Entende? Foi casada com a filha do Aquaviva. O filho dele, do Osorinho, toca o café aí. É isso, verdade. O café. Do café. E Sorocaba teve uma tradição de torrefação de café. Tem a tradição, tinha o Café Excelsior, o Café São Paulo. Os cafés sorocabanos, O café São sorocabano. Bento. E esse do Osório é recente. Ele veio depois de 1960. O Santa Fé, todos vieram depois. E Sorocaba... Café Excelsior. Excelsior está aí. Hoje é um dos destaques. Eles compram de plantação acima de 1.000 metros em Minas. Mas nunca teve plantação de café aqui, né? Não era terra para café, Sorocaba. Não era. Mas tinha torrefação. Mas tinha, porque eles compravam, eles iam buscar e tal. Eu falei dos Archila, da Dona Carmen. Os Archila foram, eles tinham os pais, o Nicolau Archila Galan e já vou lembrar o nome do irmão, tinha uma irmã que foi casada com Nino Guerra. Nino Antônio Guerra. Por que Nino? Antonino. O Nino Guerra foi casado. O Nino tinha uma loja ali na rua de São Bento, onde hoje acho que é consultório médico, sei lá, algumas coisas assim. E os Archila, o pai deles, tinha negócio de secos e molhados, aquilo que eu falei, em frente a coisa. Os Archila acabaram pegando uma representação de caminhões e automóveis da marca De Soto. Olha só. Depois, eles juntaram com o Matiello e fizeram uma retífica e foram para São Paulo. Quem é o Matiello? O filho deles é o médico cardiológico aqui de Sorocaba. Entende? É seu médico, né? Foi meu médico. É meu médico. Olha só, você vai puxando, vai. Eu me lembro, o pai do meu médico era o Benedito Matiello, Didi Matiello. O Didi Matiello, ele, na época, ele foi chefe das oficinas, trabalhou com meu pai. Depois, ele e os irmãos associaram com os Archila e fizeram a retífica, que era aqui, foi para São Paulo, na Rua Brigadeiro, olha só, no centro de São Paulo, Rua Brigadeiro Tobias, onde tem a Secretaria de Segurança Pública. Lá montaram a retífica. E aqui eles tiveram a representação de venda de caminhão. Não, aqui eles tinham, depois pararam com a marca, porque é gozado o seguinte, a Chrysler produzia o mesmo produto, tudo igual. Um era Chrysler, era mais luxuoso, e os outros, Plymouth, Dodge e De Soto, eram mais, vamos dizer, não simples, mas mais coisas. E esse Plymouth, Dodge e De Soto
também produziam caminhões. O Plymouth produzia os caminhões Fargo. Meu pai representava o Fargo e o Plymouth, e o Chrysler. Os Archila representavam o DeSoto. Eram automóveis e caminhões DeSoto. E Urbina, Antônio Urbina, representava os caminhões Dodge e os automóveis Dodge. Olha só. Olha que coisa. Isso já era nos anos 50, Sérgio? É. E foi até 40, de 48, 46. E foi até quando? Do meu pai até hoje. Sim. Porque foi o começo. Os Archila, eles fizeram a retífica, pararam com o negócio de caminhões. Sabe onde era a concessionária dos Archila? Aquela esquina da Rua Nogueira Martins, onde é a sede do Banco Bradesco. Olha só. Era ali. Puta, concessionário, tudo. Depois derrubou o Bradesco, comprou tudo aquilo e fez. Foi o cinema. Mas Sorocaba era assim. O negócio do meu pai era na Miranda Azevedo, 7 de setembro. Hoje é o Urbina era no Largo do Canhão. Como é que chama o Largo do Canhão? O nome é? Arthur Fajardo. Eu não sei quem é. Arthur Canhão, o Largo do Canhão, eu sei. É assim mesmo. É igual a Praça do Campolim, né? Ninguém sabe a Praça Carlos Alberto, a Praça do Campolim. É assim mesmo. Sérgio, nosso tempo voou. Já acabou. Já acabou. Tudo bem, é divertido, é gostoso. O importante é isso. Vamos ver até quando eu consigo lembrar de alguma coisa, né? A gente vai conversando. Vamos, se Deus quiser. Boa semana. Obrigado para você aí, um grande abraço para os nossos ouvintes. Tchau, Boa semana para todo mundo.